Agora chegamos no último ponto da aula de hoje, que é contagem. Olha, a contagem vai fazer a gente calcular probabilidades como essa daqui, do número de filhos, de forma mais precisa, principalmente quando a gente sai da regra do pelo menos um, tá? Sim, Davi, quer falar? Professor, Sim, só se desse para o senhor voltar um pouco na questão do teste, que, sim. que eu já peguei um pouco na Ah, metade. Mas a é. questão do teste, foram só os resultados que foram trocados? Ou a validade, ou a confiança do teste mesmo que não que está sendo questionada? Não, o que está sendo colocado é assim, olha, dado essas características do teste, como que a gente Uhum. interpreta os resultados, entendeu? Então, toda a questão aqui Sim. é a interpretação de resultados, que é totalmente diferente você interpretar a chance de uma pessoa ter câncer, dado que o resultado é positivo, de um outro dado que é o resultado positivo, dado que a pessoa tem câncer maligno. Se a pessoa realmente tem câncer, tem uma chance alta, né, 80%, que é o que já está aqui no exercício, de realmente identificar que a pessoa tem câncer. Mas, dado que a pessoa tem resultado positivo, a gente sabe muito pouco. Você só tem 7% de chance da pessoa realmente ter câncer, né? Por quê? Porque aqui é um caso que você tem muito, muito falso positivo. O teste Covid é assim também, viu? O teste Covid, são esses testes rápidos aí de farmácia, eles têm muito falso positivo. Então, por isso que eles são considerados tão confiáveis. Tá bom? Então, continuando. Contagem. Tá? Vamos lá. Contagem ou análise combinatória enumerativa é o nome técnico, né, da contagem. Análise combinatória enumerativa. Né? É um ramo da matemática que estuda coleções finitas de elementos que satisfazem critérios específicos determinados. Tá? Já trabalhamos com ele nesse curso sem você saber que tinha o nome dele, né? Mas agora nós vamos entrar mais a fundo na questão. Olha, você sabe o que, que é a contagem? Pense, por exemplo, você tem um armário lá que você tem uma camisa e 4 saias e 2 sapatos. Quantas combinações de looks, né? Quantas combinações de que você pode fazer tendo um guarda-roupa até que bastante modesto? Uma camisa, 4 saias, 2 sapatos. Vocês conseguem ver? Aqui, esse próprio diagrama já mostra quantas combinações possíveis. Se você tem uma camisa e pode combinar com 4 saias diferentes, pode ser um monocolor, né? Tudo verde, verde azul, verde roxa. Então você tem 4 combinações. Uma camisa com 4 saias. Mas se você quiser testar com branco, sapato vermelho, você vai multiplicar essas duas opções de sapato com as 4 opções anteriores, resultando então em quê? 8 combinações de looks. É mais ou menos essa a ideia da análise combinatória. Ou quantas opções você tem, né, dada um conjunto de escolhas possíveis. Tá, e tem algumas regrinhas, são poucas regras, assim, que a gente já consegue calcular muitos, muitos casos. E muitos deles são extremamente úteis para a gente calcular a chamada probabilidade discreta. O caso mais simples de análise combinatória ou contagem são as permutações. O que são as permutações? São arranjos nos quais a ordem dos conjuntos importa. Diferentes ordens dos mesmos elementos são contados separadamente. Então imagina, você tem 3 elementos, A, B e C. E você pode combinar esses 3 elementos em qualquer ordem possível, sem repetição. Então, as sequências possíveis são ABC, CBA, ACB, ACB, BCA, BAC
ou seja, 6 casos possíveis de combinar a ordem de 3 elementos ABC. E o outro caso são as combinações. Nas combinações, a ordem dos conjuntos não importa, tá? Então, nesse caso, se você tem 3 elementos, ABC, todas as combinações, todas as permutações possíveis são contadas como um único caso. Então, se não interessa a ordem dos elementos, você tem uma combinação. Se a ordem interessa, você tem permutações. Bem, aqui vamos, né? Existem 5 casos de contagem. O caso 1 é quando nós temos conjuntos possíveis de N eventos em que cada escolha tem um número diferente de possibilidades. Por exemplo, em uma sala que você tem 13 moças e 12 rapazes, quantos casais possíveis podem ser formados? Né? Acho que eu não coloquei a fórmula da permutação e da combinação. Ah, eu coloquei mais para frente, tá? Coloquei mais para frente, tá? Ela tá aqui, a fórmula tá aqui. Vai chegando, tá? Eu só estou explicando o conceito de permutação e combinação. Vamos para esse exercício aqui. O primeiro caso de contagem, né, que a gente pode utilizar as lógicas, as combinações e permutações de várias maneiras. O primeiro caso, e acho que é o mais simples de todos, é quando você tem N eventos em que cada um com um número diferente de possibilidades. Vamos lá, exemplo. 13 moças, 12 rapazes e nós temos um casal. Um casal, por definição, são 2 pessoas, tá? Então, nós temos a pessoa 1 aqui e nós temos, que é uma moça, vou colocar. Então, vou colocar M de mulher. E você tem uma outra pessoa aqui, que é um rapaz. Vou colocar H de homem. Quantas moças possíveis podem fazer parte do casal? 13. Quantos rapazes podem fazer parte do casal? 12. E aí, quantos casais possíveis? Basta você usar o princípio multiplicativo, da mesma forma que nós usamos para pensar as combinações de sapatos, saias e camisas. É a mesma lógica, né? As combinações, elas multiplicam-se umas às outras, né? Então, 13 vezes 12 é igual, vamos tentar calcular de cabeça aqui, 12 vezes 12 é 144, mais 12, 166. Perfeito, né? Espero não ter errado. Não, peraí, errei. Lógico que errei. Tá, não, acertei. 10 vezes 12, 120. Mais 3, né? 36. É 156, na verdade, né? Errei, sim, tinha errado. 156. 156 casais podem surgir deste caso, tá? E se fossem trisais, hein? E se fossem trisais? Aqui, ó, essa coisa aqui muito pós-moderna. Já que a gente já está nesse mundo pós-moderno, a gente pode pensar. E se fossem trisais? E para ficar mais pós-moderno ainda, seriam trisais que tenham pelo menos que tenham um casal principal. Vamos supor que é o casal que se formou primeiro aqui, né? E o terceiro elemento do trisal pode ser tanto homem quanto mulher, porque o casal tá pegando todo mundo. Então pode ser mulher ou homem. Pode ser uma equipe de trabalho, vai, para não ficar, né, ninguém ficar falando aí, denunciando a minha aula. Então vamos formar uma equipe de trabalho, por algum motivo tem que ser um homem ou mulher no começo, mas o terceiro elemento pode ser tanto homem quanto mulher. Aí usa a mesma coisa, o mesmo raciocínio. 13 mulheres podem ser a mulher principal. Na verdade aqui não é o mesmo raciocínio não, né? É outro raciocínio.
Acho que eu estou adiantando uma coisa que vai vir na frente. O homem pode ser qualquer um dos 12 homens. Mas aqui, né, alguém poderia falar, agora o seu terceiro elemento pode ser tanto homem quanto mulher. Nós podemos colocar 25 aqui. Que aí o terceiro elemento pode ser homem e mulher, pode ser qualquer um das 13 moças ou qualquer um dos 12 rapazes. Mas não é verdade. Porque um rapaz e uma moça já foram tirados no casal principal. Então, na verdade, aqui nós temos que tirar 2 elementos. Então, seriam 23 só. Porque uma moça e uma rapaz já estão nas 2 primeiras vagas. Então, é só calcular isso aqui. Agora eu não consigo mais fazer de cabeça. Vamos tentar fazer de cabeça, né? 1.560 vezes 2. 3.000 e 3.120. Mais 3 vezes 156, hein? Eita, enfim. Calcular no Excel. R$ 3.588. Vê que o princípio multiplicativo ele explode os números muito fácil, né? As possibilidades crescem muito rapidamente conforme aumenta o número de elementos, tá? Alguém poderia falar, não, e se fosse uma mulher, um homem e 5 cachorros? Aí você poderia fazer... Aí não precisaria tirar, né? Os 2 primeiros aqui, os cachorrinhos. Beleza? Então tá bom. A fórmula para Professor, calcular é M vezes N. Super simples. Sim? Diga. desculpa. Pois E não? Ouvi? na roupa lá, senhor, alô? Oi, Sim, pode professor? falar. Ah, sim. No caso da blusa, o senhor multiplicou a blusa ali com os sapatos, tamanco, Sim. e aí o É. senhor multiplicou e depois somou. Não, só multipliquei. Ó, porque você tem uma possibilidade de camisa. 1 vezes 4 possibilidades de saia. 4 vezes 2 possibilidades de calçado. Porque apesar de ter vários calçados aqui, na verdade são só 2, o branco e o vermelho. Vezes 2. Por isso que nós temos 8 combinações. E na verdade esse 1, né, como multiplicar as coisas por 1 vai dar o mesmo resultado, ele até poderia ser cortado e ficar só com 4 vezes 2, tá? Então, nós temos 8 possibilidades, por causa das 4 possibilidades de saia e as 2 possibilidades de sapato. Sacou? Aqui não tem, é o princípio Beleza. multiplicativo, então, sem soma. Tá bom? A fórmula é M vezes N, né? Aqui, M vezes N. E se tivesse mais elementos, você poderia colocar um O ou um P, né? Ou seja, o número de possibilidades aqui, você simplesmente multiplica eles e aí você vai ter as possibilidades. Neste caso 1, que é um conjunto de N eventos em que cada escolha tem um número diferente de possibilidades. Como fazer no caso existir mais de 2 casos? Eu acabei já respondendo. É só você multiplicar eles também. Você multiplica as possibilidades existentes. Se alguém aqui quisesse, por exemplo, aqui tivessem 2 tipos de óculos, né? Tem 2 tipos de óculos aqui, então você multiplicaria por vezes 2 aqui, e aí você acabaria com 16 combinações. Daí você vai com todo o seu guarda-roupa aí, você pode fazer análise combinatória de todas as suas roupas, acessórios e tudo mais. Segundo caso, um conjunto com um número específico de elementos, usando todos os elementos, em que a ordem importa, sem repetição. Aqui eu vou começar a colocar alguns fatores, como por exemplo, se a gente usa ou não todos os elementos, a ordem importa ou não importa, e a repetição é permitida ou não é permitida. Tá bom? Temos aqui um exemplo. Um questionário que visa avaliar a opinião política dos estudantes da UFPA tem 7 perguntas. Os pesquisadores querem escolher a ordem das perguntas de forma aleatória, para avaliar se a ordem das perguntas tem alguma influência nas respostas.
Para verificar esse fato, eles resolvem que iriam aplicar cada ordem possível do questionário 20 vezes. Ó, então vamos fazer o seguinte, os caras estão lá discutindo, né? Vamos fazer o seguinte, talvez a ordem das perguntas importa, e realmente, né? Em muitos casos a ordem é muito importante. Então vamos testar todas as possibilidades. Ó, cada possibilidade será testada 20 vezes. Né? Quantas ordens de perguntas são possíveis? Qual a amostra necessária para aplicar o questionário 20 vezes? A proposta dos pesquisadores parece factível? Ou é uma ideia de jirico? Né? Como diria o pessoal lá da minha região, né? Ideia de jirico, né? Ou seja, sem pé nem cabeça. Vamos avaliar, vamos avaliar. Tem a formulazinha? Não, tem a formulazinha, tá bom. Vamos lá. Então, de novo, aqui eu só repetir. Formando conjuntos com número específico de elementos, usando todos os elementos, ordem importa, sem repetição. Aqui nós chegamos na boa e velha permutação, tá? Que é esse Pzinho. A gente lê isso aqui como permutação de n. E a resposta é simplesmente n fatorial. Alguém aí lembra o que é a fórmula do fatorial? Vamos lá, gente. Alguém lembra aí do ensino médio da fórmula fatorial? Hein? Vamos lá. Peguem pela memória. O símbolo do fatorial é esse pontinho de exclamação. Hein? Tem algo a ver com os antecessores? Se eu não me engano, colocava todos os assim? elementos na... É a multiplicação dos números antecessores, é isso? Os números antecessores, como é que é? Dá um exemplo aí. Deixa eu ver. O número, no caso, o número que está sendo calculado, aí multiplica todos os que vêm antes dele. Eu não tenho certeza. Não. Ó, vou responder aqui pela... é isso mesmo, Jorge. Jorge já pegou, é isso mesmo. Olha, vamos responder no contexto desta pergunta. Então, imagina, você tem 7 perguntas, será que a ordem importa? Vamos tentar todas as combinações das 7 perguntas. Então, temos o questionário lá, você tem a primeira questão. Primeira questão, segunda questão, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Tá bom? Estou ignorando aqui as perguntas, qual é seu nome, que curso estuda, mas as perguntas que interessam são 7, tá? Na primeira pergunta, quantas perguntas podem ser colocadas como a primeira pergunta? Eu estou fazendo um gesto aqui de como se vocês estivessem vendo, né? Vamos ver se eu consigo religar minha câmera aqui. Tá? Ó, quantos podem ser escolhidos como a primeira pergunta, tá? 7, né? Então, todas as 7 podem ser a primeira pergunta. Já a segunda pergunta são todas as que sobraram, menos a primeira. Porque se uma pergunta já é a primeira, ela não pode ser escolhida como a segunda pergunta, concorda? Então, 6 perguntas podem ser a segunda. E aí, na terceira, existem 5 possibilidades, que a gente tem que excluir as que já foram escolhidas como primeira e segunda pergunta. E assim vai. 3, 2, 1. E aí, utilizamos o princípio multiplicativo aqui para calcular todas as possibilidades. As 7 possibilidades de primeira pergunta, as 6 possibilidades de segunda, porque a primeira já foi, né? E assim vai. E essa fórmula aqui, que a gente vai calculando os números de forma descendente, a gente tem uma notação para representar isso na matemática, que a gente fala 7 fatorial. Que é esse pontinho de exclamação. 7 fatorial é você pega o número 7 e vai multiplicando por um número abaixo, uma unidade abaixo, depois 5, 4, 3, e vai até chegar na multiplicação por 1. Não pode ser multiplicação de 0, porque a multiplicação de 0 transformaria tudo em 0, né? Então, quanto que dá 7 fatorial? Vamos calcular no Excel, porque aqui já não tem como calcular. Então, vamos lá. É poderoso, tem uma fórmula do Excel que é fatorial, né? Tem uma fórmula fatorial.
eu não vou usar ela, não. Eu vou calcular aqui todas as possibilidades. Isso, ele já autocompleta do jeito certo. Bacana, Excel. Então, 7 na primeira, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E eu vou calcular aqui, olha. Multiplicar este cara de cima. Ah, não. Primeiro caso é 7. Depois multiplica o cara de cima pelo número de baixo. 7 vezes 6, 42. E assim faz com todos. E no final chegamos a 5.000, né? E 40 casos. Os pesquisadores falaram que cada possibilidade de questionário deve ser aplicada 20 vezes. Então, qual a amostra necessária para aplicar o questionário 5 vezes? Então, aqui seria as 5.040 possibilidades vezes 20. Que daria, então, vamos calcular isso daqui, vezes 20, 100.800. Quantos alunos tem o FPA? Hein? Alguém sabe? Parece que é 30 mil, mano. 30 mil. Então, essa ideia maravilhosa dos pesquisadores requeriria uma amostra de 100.800 questionários aplicados, né? Parece factível? Não me parece, né? Porque já que não teria tantos alunos ao FA para você aplicar essa amostra, tá? Então, essa ideia realmente é uma ideia de jirico, né? Mas é porque fazer esse tipo de coisa, todas as combinações possíveis, a ordem importa, ela explode facilmente os casos. O fatorial é o tipo de relação que ela é muito explosiva, né? Os números crescem rapidamente, né? Então, nesse caso, então, por que fatorial? Essa pergunta, vocês já entenderam, eu tentei falar aqui pelo raciocínio, e o raciocínio vai dar que o fatorial é a melhor escolha, tá bom? Isso é o segundo caso. O segundo caso é conjuntos de número específico de elementos, usa-se todos os elementos, ordem importa, sem repetição. Então, isso, a fórmula é simplesmente calcular o fatorial de n. Então, se meu n é 7, né? O que é o n? N é o número de elementos. Número de elementos, que no caso aqui, no exemplo anterior, são 7. 7 perguntas em todas as ordens. Então, o P de n é fatorial de 7, fatorial de n. Caso 3. Formando conjuntos que o número específico de elementos, mas não usando todos os elementos. E a ordem importa, sem repetições. Tá. Esse caso é tudo igual ao exemplo anterior, que é para calcular, é só calcular o fatorial. Só que agora não utilizaremos todos os elementos. Exemplo. Existem 10 candidatos para um determinado grupo de pesquisa, mas apenas 3 vagas. Nas posições de bolsista, estagiário, estagiário e estagiário não remunerado. Então são 3 vagas, né? Bolsista, estagiário e estagiário não remunerado, que é o voluntário. Tá. Então, a ordem importa, porque o primeiro colocado aí da seleção será bolsista, o segundo colocado estagiário e o terceiro estagiário não remunerado. Quantos grupos é possível formar? Então, temos 10 candidatos, 3 vagas diferentes, né? Cada um, a ordem importa, né? É diferente. A pessoa entrar em terceiro não é a mesma coisa que entrar em primeiro. Quantos grupos é possível formar com 10 candidatos? Temos uma formulazinha também. Isso aqui é chamado de arranjo, tá? Por isso que ele tem o símbolo como A. E a gente lê isso aqui da seguinte forma: arranjo de N a R.
Então, arranjo de n elementos por R. Tá? N é o número de possibilidades, que no caso são 10 candidatos. Então, N é igual a 10. E R é o número de elementos que serão usados, que no caso são 3, né? São 3 vagas. Então, R é igual a 3, tá? Antes de ir para a fórmula, vamos para o raciocínio. Então, imagina, nós temos aqui 3 vagas. Vou passar de novo. Todo mundo está me vendo e me ouvindo, né? Agora eu voltei, acabou a chuva aqui. Temos Sim, tá normal. Sim. Então, bom, beleza. Sim. Se ficar ruim, me avisem que eu tirei a câmera. Eu vou tentar chegar ao final dessa parte aqui de contagem, viu, gente? Então, talvez fique passe um pouquinho do horário. 3 vagas: bolsista, estagiário e... Escrever com mouse é tão ruim, tão ruim, tão ruim. E estagiário não remunerado. Tá? Quantas possibilidades de pessoas podem ser bolsista? 10. Você tem 10 candidatos, os 10 podem ser bolsistas. Estagiário. Na verdade, não pode ser 10, porque uma das pessoas vai ter sido o primeiro lugar, né? O estagiário é o segundo lugar. Então, um já vai ter sido o primeiro lugar, que é o bolsista, então o estagiário tem 9 possibilidades. E quantos podem ser estagiário não remunerado? 8. Tá? Então, se usa o princípio multiplicativo e se calcula essa chance aqui. Aqui dá para calcular de cabeça, viu, gente? Isso aqui dá a impressão que é... Vou colocar isso aqui para você achar que isso aqui eu não estou dividindo. Isso aqui não é uma razão, viu, gente? É só estou colocando as vaguinhas aqui dos candidatos. Então, 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8 dá... 9 vezes 8 é... 82, né? Então, 820. 820 possibilidades. Muito fácil de calcular pelo raciocínio. Né? A diferença do anterior é que você também usa um fatorial, mas é um fatorial que você utiliza só os primeiros elementos, de acordo com o seu Rzinho lá, né? O número de vagas que você tem. Né? Você não precisa chegar até o final. Você vai até o número de vagas que você tem, sem utilizar todos os candidatos, vamos dizer assim, sem utilizar todos os elementos. Como é que essa fórmula aqui trabalha? A gente vai ver que a fórmula vai chegar na mesmo valor. Sim? Alguém quer fazer uma pergunta? Sim. Vai falando aí, viu, Davi? Eu acho que nessa 720... Ah, é. Verdade, 720. É verdade, né? 10 vezes 8... 8 vezes 9 é 72, mais 10, 720. Está correto, já vê, 720, né? Vamos lá. O meu N é 10, então é 10 fatorial aqui em cima. E aqui embaixo é N menos R fatorial. Então é 10 menos meu R de 3. Tudo isso fatorial. 10 menos 3 são 7. Então, aqui embaixo é 7 fatorial. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou utilizar um truquezinho. Eu vou calcular o fatorial até o 7. 9, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial. Daqui para frente eu não preciso calcular. Por quê? Porque eu vou cortar. Fazer aquelas cortes lá da estatística, da matemática, da álgebra. Então, eu coloquei vocês fazer álgebra aí no Khan-Academy. Corto 7 fatorial em cima e embaixo. O resultado vai dar 10 vezes 9 vezes 8, que é o que a gente já tinha chegado antes pelo raciocínio, que nem o que o Davi falou, é 720. Tá? Tô falando de cabeça aqui as contas. Pronto. Chegamos exatamente no mesmo resultado. Aqui, na verdade, essa aqui é uma fórmula. A fórmula está simplesmente colocando em termos matemáticos o raciocínio.
todas as fórmulas são assim. Todas as fórmulas, elas são simplesmente uma forma de você traduzir um raciocínio matemático em uma linguagem matemática, tá? Um raciocínio numa linguagem matemática. Pois bem, vamos... Acho que eu coloquei aqui alguns... Escrevi em cima de textos que iriam aparecer. A parte de baixo aqui, eu chamei de um redutor do número de elementos, esse n-r, né? Porque você não vai, que nem no primeiro caso que utiliza todos os elementos, você vai reduzir o número de elementos até os que você precisa, que são só 3. Por isso que ela existe dessa forma. Bom, quarto caso da contagem. Formando conjunto em um número específico de elementos, usando todos os elementos, ordem importa, com repetição, tá? Então, nesse caso, alguns elementos se repetem. Então, por exemplo, quantos arranjos são possíveis com os seguintes elementos? A, B, B, C, tá? Então, você vê que os elementos aqui estão se repetindo. Isso já muda a forma da gente contar. E a fórmula é desta jeito aqui, olha. Você calcula o n, que é a quantidade de elementos, e aí você coloca um fatorial para cada elemento repetido, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o número de elementos são 6. Então, o n é igual a 6. E A1, A2 são os elementos que se repetem. Então, tem um elemento que se repete 3 vezes e outro elemento que se repete 2 vezes. Então, A1 é aquele A que se repete 3 vezes. E A2... Aqui é um A2, gente, acredite. É um elemento que se repete 2 vezes. Então, a gente calcula da seguinte forma. Tem 6 elementos, então... Eu fiz uma barra muito grande, vou economizar o espaço aqui. Se eu tivesse na aula presencial, esses slides eu fiz quando eu estava fazendo aula presencial. Eu escrevia na lousa, era muito mais rápido. Esse curso era um curso que eu escrevo muito na lousa. Então, 6 fatorial, mas você tem um elemento que se repete 3 vezes, então 3 fatorial, e outro elemento que se repete 2 vezes, 2 fatorial. Eu vou usar aquele mesmo truque, né? Que é 6 vezes 5. Aqui não vai adiantar, não vai mudar muita coisa, né? Mas vou usar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Ah, não. Vai mudar sim. Vezes 3 fatorial. O último 3 eu já vou colocar um fatorial. Aí tem o 3 fatorial aqui embaixo e um 2 fatorial. Eu já vou desdobrar o 2 fatorial, que 2 fatorial é 2. 2 vezes 1. O 3 fatorial eu corto com o 3 fatorial em cima. Eu posso cortar esse 2 aqui com esse 4 e ficar 2. E aí o resultado vai ser, na verdade, 6 vezes 5 vezes 2. 6 vezes 5 é 30, vezes 2 é 60. Ótimo. Tem 60 possibilidades de você fazer arranjos com esses elementos aqui. Lembrando que você pode cortar os casos em que repete 2 vezes o A, ou o B e tal, né? Então, nesse caso, existem 60. Então, nós temos redutores de repetição. Esses termos aqui embaixo são chamados redutores de repetição, tá? Então, é um caso simples a gente poder lidar com casos em que há repetição de elementos. E por fim, o último caso de contagem é quando nós temos um conjunto em que um número específico de elementos, todos os elementos, a ordem não importa e sem repetição. Tá? Então, o que se diferencia aqui do segundo caso é que a ordem não importa.
Então vamos colocar, olha, vamos supor que está fazendo uma outra seleção, também com 10 candidatos, só que agora com 5 vagas, e as vagas não tem, a ordem não importa. Todo mundo que passou, passou, e não vai ter diferenciação entre os aprovados. Quem passou em primeiro, passou em último, no final, na hora que entrar, é todo mundo igual, tá bem? Quantos grupos são possíveis? Né? Lembrando que a ordem é irrelevante do primeiro, do segundo, terceiro, até o quinto é irrelevante. A partir do quinto, as pessoas não passaram. Isso aqui é a chamada combinação, né? Então, você vai utilizar, isso aqui é falado combinação de P a N. E a fórmula que você calcula é desse modo aqui. Esse daqui, esse termo de baixo, é o que eu chamo de redutor de relevância de ordem. Por que eu coloquei redutor em todos esses termos? Porque ele reduz as possibilidades. O caso em que você tem mais possibilidades é o caso 2, que é simplesmente o fatorial, né? Todos os outros casos, você vai ter menos possibilidades do que o segundo caso lá, que é quando você utiliza o fatorial. Por isso que você vai ter termos que vai entrar aqui no denominador, ou seja, na divisão, e eles vão, na prática, reduzir o número de possibilidades possíveis. Aqui é quando, olha, já que a ordem não importa, não interessa, né? Tipo, se você tem um grupo de 5 que passaram, não interessa se o João ficou na frente da Maria, ou a Maria ficou na frente do João. No final, tudo como todo mundo vai entrar e vai ser igual, então a ordem que eles passaram é irrelevante. E para você mostrar essa irrelevância, tem esse termo aqui de baixo. Aqui eu acho que é um pouco mais difícil pegar no raciocínio, então eu vou direto para a fórmula, tá? Então tá bom. O meu N é igual a 10, vocês têm 10 candidatos, ou seja, 10 possibilidades. E o meu P é 5, que são as 5 pessoas que vão passar. Então, a fórmula é 10 fatorial sobre 5 fatorial. E aí, 10 menos 5 fatorial. Ih, vai ficar um chatice para calcular isso aqui, já tô vendo. Então, eu vou calcular aqui até o 5 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aqui é 5 fatorial vezes 10 menos 5 é 5. Então, tá aqui é 5 fatorial de novo. Coincidentemente, foi 5 fatorial. Vou cortar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. Vou fazer o seguinte, não, volta. Vamos voltar. Ctrl Z. Ctrl Z. Ih, não tem Ctrl Z aqui quando eu estou escrevendo na lousa. O segundo fatorial eu vou desdobrar ele. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá. Esse 5 fatorial eu corto com esse 5 fatorial. Aí a gente pode fazer algumas simplificações. Vamos lá. Eu vou cortar esse 5 com esse 10 e fazer 2. Eu vou cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Esse 4 eu vou cortar com esse 8 e vou fazer 2. Esse 3 eu vou cortar com esse 6 e vou fazer 2 também. Então, sobraram aqui desse esquema 9 vezes 2 vezes 7 vezes 2. Se não tiver errado, 9 vezes 2, 18. Ah, não, melhor. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 7. Vai dar 36 vezes 5 é 180. Mais 64. Olha, tô tentando fazer conta de cabeça. Eu acho que dá 244. Vamos calcular de novo, vai. Vamos calcular por aqui.
9 vezes 2. Vai ser 252. É, 9 vezes 2 é 7. Então, vezes todos esses caras aqui. 252, realmente, 252. Não, tá errado, não tô conseguindo fazer conta de cabeça. Meu Deus. 252 possibilidades. Aliás, né, vamos calcular para ver se eu, né, se eu não cometi nenhum erro aqui, depois vocês calculam em casa para ver se nesses cortes aqui deu tudo certo, né? Não tem nenhum problema, que pode ser que tenha dado. Mas a fórmula, o raciocínio é esse. Então, como a gente tem a irrelevância da ordem, vê que você tem uma quantidade bem menor de possibilidades. Tá vendo? Ah, não, esse caso 6 eu vou tirar, porque isso aqui eu achei que eu dei um desafio, né, pra... Bom, vou falar aqui a ideia, mas eu tinha colocado um desafio, né, mas, aqui, esse desafio aqui, ele é, na verdade, muito mais difícil do que eu pensei originalmente, então vou até cortar ele. Olha, mas você tem um sexto caso em que você utiliza mais de um desses elementos, o redutor no número de elementos, redutor de repetições e redutor de relevância da ordem. Vocês podem combinar esses elementos aqui, ó, esses elementos que estão no denominador, esse daqui, esses elementos aqui e esses elementos aqui, todos eles podem ser combinados em processos mais complexos de contagem. Então, você pode ter um sexto caso, que é uma mistura dos casos anteriores. Eu tentei colocar aqui nesse caso, mas ele acabou ficando um pouco mais complexo de tudo, né?